Vamos lá. Galera, para quem ainda não me conhece, é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Bruno Maia, sou professor de língua portuguesa. E a gente vai bater um papinho aqui hoje sobre um dos assuntos que acabam se tornando uma espécie de bicho de sete cabeças para a maior parte da galera, que é a interpretação textual. Moçada, seguinte, quando eu falo em leitura, a gente sabe que ler não é simplesmente decodificar palavras. Ler consiste em você decodificar e saber o que aquilo quer dizer. Por exemplo, se alguém chega para mim e fala comigo, diz: "E aí, Bruno, beleza? Tudo bom?" E eu respondo dessa forma, esse gesto, ele tem um significado, ok? Vocês que são pessoas que estudam história, são pessoas informadas, sabem que, por exemplo, antigamente em Roma, quando um César, um imperador romano, ele fazia esse gesto, ele tinha outro significado, não é? Ou seja, tudo depende da situação, tudo depende do contexto. Então, a primeira coisa que eu vou dizer para vocês é: o que é texto? Antes da gente começar a analisar isso aí, eu vou dizer para vocês que texto é tudo aquilo que expressa um sentido, que tem uma lógica, que tem uma interpretação possível. E interpretar é você conseguir ir além do que está explícito, é você conseguir pegar o que está também nas entrelinhas, o que está escondido. Eu trouxe para a gente dar uma olhadinha, só para a gente fazer um teste, algumas imagens. A título de curiosidade, moçada, essas imagens pertencem a um cara, a um artista plástico chamado Paweł Kukizinski. Esse rapaz, basta você procurar lá no Google o nome dele, bota lá Paweł, P-A-W-E-L, que aí já aparece com o sobrenome bonitinho lá para você observar as imagens dele. E esse cara tem umas imagens altamente críticas para a gente poder interpretar. Então, Wagner, vamos lá? Pode soltar a primeira aí para a gente começar a trabalhar. Vamos nós. Olha aí. Olha para essa imagem, o que você percebe? Todo mundo conhece os símbolos que estão aí nessa cena? Primeira coisa, vamos olhar aqui por partes. Eu tenho um berço. Tem um bebê dentro, vocês estão vendo aí? O que esse bebê tem na mão? Parece ser um celular, pode ser um tablet. Então, peraí, eu tenho um bebê, eu tenho um tablet na mão de um bebê. Pode parecer estranho, né? Calma. Vocês estão vendo que do tablet está saindo algumas barrinhas azuis, algumas linhas azuis. Esse sinal lembra o quê? Todo mundo conhece esse sinal. Sinal de Wi-Fi, internet. Moçada, olha embaixo do berço. Vocês estão percebendo que estão faltando duas barrinhas lá em cima? E são exatamente as barrinhas que estão embaixo do berço. Vocês já viram esse modelo de berço que você balança para acalmar a criança? Quem é que está acalmando a criança? É o berço? Usa a lógica. Agora, eu estou percebendo que vocês já entenderam a ironia da imagem. A imagem, ela é uma crítica ao uso da tecnologia. Olha aí como a interpretação não é tão difícil. Quantas vezes vocês não já viram situações em que os pais, muitas vezes, usam o celular, um tablet, para o menino parar de fazer zoada? Né? Menino, cala a boca, toma o celular, vai jogar. Está aqui. É uma imagem mais tranquila. Vamos analisando. Vamos passando aqui. Olha essa daqui. Essa imagem eu acho super pesada. Também tem a ver com tecnologia. Olha aí. Você tem a família toda reunida na mesa. A família no momento de oração, como se fosse a refeição. Agora presta atenção o que está no prato de cada um dos integrantes da família. E aí? Você tem tablets, celular e um modem, como se eles estivessem rezando para aquilo que alimenta a própria alma, que é a dependência da tecnologia. Moçada, vocês podem não estar percebendo, mas vocês estão exercitando a interpretação. E para entender isso aí, você precisa de um negócio chamado de conhecimento de mundo. Isso aqui que eu estou fazendo com vocês é só um mero teste para a gente ir discutindo com mais calma para frente. Posso passar para a próxima imagem? Vamos nós.
Olha essa daí. Moçada, para você que acha que a internet também só tem aspectos ruins, olha essa imagem como é interessante. Perceba que o homem, ele está num espaço com um muro bem mais alto que ele. Para ele fugir desse espaço, ele precisa de uma escada. Perceba que a escada que ele está usando é exatamente o quê? O tablet, é o uso da internet. Moçada, a tecnologia, ela pode ser usada como fator positivo? Vocês acabaram de ver aqui o Fábio falando maravilhosamente dos usos da tecnologia para o acesso à informação. Você hoje, por exemplo, tem um acesso à internet em todos os aspectos. Você pode usar a internet para acessar e dar na palma da sua mão, pega o teu celular para checar uma notícia, você recebe em tempo real. Você imagina, por exemplo, em países como a China. Você imagina em países como a Coreia do Norte, em que o acesso é restrito. Você sabia que nesses países o acesso à internet é barrado? Você, por exemplo, você chega lá na sua casa ou pelo seu próprio celular hoje, você pega lá, digitar www.google.com e fizer uma busca, o Google vai te permitir fazer essa busca tranquilamente. Lá na China, tem busca que o Google não deixa você fazer, não. Então, hoje, nós temos a internet como um fator positivo também. A internet ela é um elemento essencial, principalmente no tocante ao acesso à informação e como elemento que nos liberta da ignorância, como elemento que nos liberta dessa prisão que é o não ter acesso ao conhecimento. Vamos adiante. Passando aqui. Deixa eu pegar. Olha essa daí. Essa imagem eu acho fantástica. Essa exige um pouquinho mais de calma. Olhe comigo aí. Eu tenho várias pessoas conduzindo um caixão. Todo mundo consegue perceber? Esse cara que está na frente. Esse cara usa um colete que lembra muito os coletes de quem? Da imprensa. Veja que a frente do caixão é uma câmera. Moçada, vocês já ouviram falar em cultura da desgraça? Já ouviram falar em sensacionalismo? Cultura da tragédia? Quantos de vocês não já viram esse tipo de situação? Eu vou só dar um exemplo aqui que se encaixa exatamente nisso aqui. Hoje em dia, quando acontece, por exemplo, um acidente, uma situação trágica, as primeiras pessoas que sacam o celular, hoje normalmente é para chamar a ajuda ou para filmar? É para filmar, né? É exatamente essa ideia, é uma crítica a essa cultura. Então, as imagens, elas estão promovendo essa ideia, esse rebuliço. Isso aí faz com que a gente pense, com que a gente analise. Mas, moçada, agora eu vou pedir licença para a gente entrar um pouquinho na parte teórica, tranquilo? Ô, meu amigo Wagner, vamos para o slide 1, pode ser? Vamos nós, que agora a gente vai falar um pouquinho mais especificamente sobre texto. A gente vai brincar um pouquinho agora com aspectos teóricos. Olhe, de todos os assuntos, moçada, da interpretação, isso aqui foi só um exercício. De todos os assuntos da interpretação, esse assunto que a gente vai falar agora é um assunto que você não pode ignorar de forma alguma. Lá na matriz de competências, lá do Enem, esse assunto vai estar presente na interpretação inteira. Vocês já ouviram falar em funções da linguagem? Sim ou não? É bem fácil, preste atenção. Quando eu falo em função, o que é a função? O que é uma função? Um objetivo. Todo texto tem uma função. Toda pessoa tem uma função, toda situação tem uma função. Então o que acontece? Existe um negócio chamado de processo comunicativo. O que é o processo comunicativo? É quando eu estou interagindo. Primeiro, para que eu possa entender as funções da linguagem, moçada, vamos entender que existem as seguintes situações. Vamos lá. Eu estou falando com vocês e vocês estão prestando atenção. Nesse processo existe um emissor, que sou eu, que estou mandando para vocês uma mensagem. Vocês estão recebendo. Então quem recebe é o quê? Receptor.
Emissor manda, receptor recebe. O que, Bruno? Mensagem. Tranquilo? Beleza. Bruno, o que é essa mensagem que você está mandando? Qual é o conteúdo da aula? É o que a gente está discutindo. Então isso que eu estou dizendo para vocês, esse assunto, nós vamos chamar de referente. Ok? Beleza. Além do emissor, do receptor, da mensagem, do referente, existe um código. Na verdade, nós temos vários códigos atuando aqui. Por exemplo, eu, Bruno, estou falando com vocês, e eu estou usando qual código para falar com vocês? A língua portuguesa. O nosso amigo aqui, intérprete, ele está usando o quê? A linguagem brasileira de sinais. Isso aqui também é um código, isso aqui também tem um significado, também é uma forma de acesso. Tranquilo? Então a mensagem está chegando por mim, para um grupo, e pelo nosso amigo aqui, para outro grupo. Tranquilo até então? Beleza. Só que aí tem outra coisa. Essa tal mensagem que eu estou mandando para vocês, para que ela possa chegar até aí, ela precisa de um negócio chamado de canal. E o que é o canal? O canal é a via que a mensagem percorre do emissor até o receptor com sucesso. Por exemplo, eu estou usando vários canais aqui. Vou citar só alguns. A minha voz é um canal. As minhas mãos são outro canal. As mãos do nosso amigo aqui, com os gestos, com os sinais, são outro canal. Se eu tirar esse microfone, por exemplo, e começar a falar aqui, a galera vai continuar ouvindo? Vai ficar meio ruim, né, para ouvir? Pois é. O sistema de som, o microfone, tudo isso são canais. Beleza até então? Show de bola. Então, todo o processo comunicativo tem emissor, receptor, mensagem, referente, que é o assunto, código, canal. São 6 elementos. Bruno, por que você está falando isso? Porque eu só posso falar das funções da linguagem se eu falar desses 6 elementos. Você só vai entender esse assunto se você entender esses 6 elementos que fazem parte do processo comunicativo. Bruno, todo emissor é sempre emissor? Não. Por exemplo, enquanto eu estou falando com vocês, eu sou o emissor da mensagem. Mas se algum de vocês levanta a mão para fazer uma pergunta e eu me calo para ouvir, você percebe que o processo se inverteu? A partir do momento em que eu me calo para escutar, eu que era emissor, me torno receptor. E aquele que era receptor se tornou emissor. Ou seja, o processo pode ser o quê? Invertido. Então vamos começando aqui o nosso bate-papo, olha aí. Funções da linguagem. Visando esse convencimento, as funções da linguagem correspondem aos diferentes artifícios empregados pelo produtor da mensagem para atingir seu objetivo. Cada um desses artifícios está associado a um elemento diferente do processo comunicativo, como nós falamos. O emissor, Bruno, ele falou em destinatário, é a mesma coisa que receptor. O fato em si, a forma, o conteúdo ou o contato. Os diferentes artifícios produzem diferentes formas de atração ou de convencimento. Então vamos começar a nossa brincadeira. Moçada, a primeira função da linguagem que eu quero falar para vocês. Função emotiva. Olha, o que é um texto que tem função emotiva? Primeira coisa, lembra que eu falei do emissor? Eu. Você vai lembrar, ó, emotiva, emissor. Emotiva, eu. Anota essa dica. Isso é importantíssimo. Emotiva, emissor. Emotiva, eu. Muita gente associa a palavra emotiva a uma coisa carinhosa, sentimental. Cuidado, viu? Emotiva não necessariamente quer dizer uma coisa que seja carinhosa, sentimental. Emotiva é uma coisa que mostra a presença de quem manda a mensagem. A primeira dica que eu dou para vocês: um texto que tem função emotiva, ele vai ter a primeira pessoa. Ele vai usar eu, primeira pessoa do singular, olha a gramática aí. Ou ele vai usar o nós. Tranquilo até então?
Bruno, quer dizer que um texto, se ele tiver eu ou nós ali, eu posso dizer que existe a função emotiva? Pode afirmar com toda certeza. Por exemplo, tem uma música antiga de uma banda que eu gosto muito, de uma banda chamada Legião Urbana, chamada Será. E aí lá na música ele fala assim: tire suas mãos de mim, eu não pertenço a você. Não é me dominando assim que você vai me entender. Está vendo que ele está usando a primeira pessoa? E ao mesmo tempo em que ele usa a primeira pessoa, ele mostra o que ele sente. Existe a função emotiva aí? Existe. Então, Bruno, resumindo, função emotiva tenta mostrar o que o emissor sente. Para isso ele usa a primeira pessoa. Posso ir adiante? Vamos adiante. Olha aí. Alguns exemplos. Primeiro texto aí, um poema do Fernando Pessoa, que diz o seguinte, ó: não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Ele está mostrando o que ele sente. Ele está usando para isso o quê? A primeira pessoa. Depois uma música do Traje a Rigor, uma banda de rock brasileira, olha aí. Eu que queria tanto ter alguém, agora eu sei, sem mim eu não sou ninguém. Longe de mim nada mais faz sentido. Para toda a vida eu quero estar comigo. Eu me amo, não posso mais viver sem mim. Coisa egoísta, né? Mas ele está mostrando o que ele sente. Está usando para isso o quê? A primeira pessoa. Então existe aí a função emotiva. Tranquilo? Show de bola? Então, lembrando, a função emotiva está associada a quem? Emissor. Beleza? Show de bola? Ao eu. Vamos adiante. Olha aí. Um exemplo de função emotiva. Sou só mais um menino feliz brincando de jogar bola. Essa é a nossa vida, esse é nosso clube. Sou, nossa e nosso. Usou a primeira pessoa. Tem função emotiva aí? Tem. Uma coisa que sempre me perguntam, Bruno, um texto, ele pode ter mais de uma função da linguagem? Com toda a certeza. É a coisa mais comum do mundo, é um texto ter mais de uma função. Já eu mostro algumas situações, tranquilo? Eu quero que vocês aprendam a identificar todas elas. Isso aí para mim é essencial. Então vamos lá. Vamos adiante. Moçada, essa segunda função, a função apelativa, eu acho que de todas elas é aquela função com que você mais convive. A função apelativa, ela também, se anote aí, ela pode ser chamada de conativa. Apelativa, conativa. Certo? Moçada, a função apelativa, ela é a função que vai estar presente em todo o texto que foca no receptor. Então vamos lá, ó. Se a emotiva se prende ao emissor, a apelativa ela vai focar no receptor da mensagem. Tranquilo? Moçada, vou lhe dar um exemplo aqui facinho para você lembrar. Em algum momento da sua vida, você já se deparou com algum tipo de situação em que você viu textos do tipo, só observe: compre, adquira, venha conhecer, parcele em até 12 vezes. Vocês já viram essas expressões na vida de vocês? Onde? Propaganda. A propaganda, ela fala diretamente com você, não fala não? Quem é que nunca viu uma propaganda bem novinha de um chocolate chamado Batom Garoto? Em que o meninozinho ficava hipnotizando você, dizendo assim: compre batom, compre batom. Já viram isso aí? Ou então uma propaganda da Caixa Econômica antiga também, que dizia: vem pra Caixa você também. Lembram disso aí? A propaganda, ela tem como característica natural a função apelativa. Por quê? É simples. Para que eu faço uma propaganda? Para atingir um público-alvo. Eu faço uma propaganda para chegar até você. Eu quero te convencer de alguma coisa. Eu quero vender um produto. Moçada, você sabia
que a propaganda hoje, ela não é feita só para vender produto, não? Sabia disso? Você sabia que eu posso usar uma propaganda para sensibilizar você sobre algum assunto? Você sabe o que quer dizer sensibilizar? Sensibilizar é ser carinhoso obrigatoriamente? Ou não? Sensibilizar é tornar você sensível. Eu vou lhe dar um exemplo aqui. Alguns exemplos. Por exemplo, digamos que eu seja um publicitário, certo? E aí alguém chega para mim e diz: Bruno, eu quero que tu faça uma propaganda que conscientize as pessoas, Bruno, sobre os riscos de beber e dirigir. Porque não é legal. Porque beber e dirigir tem acidente, você está arriscando sua vida. Aí digamos que eu sou publicitário, eu chego lá e tá aqui minha propaganda. Se for dirigir, não beba. Pronto, só isso. Sinceramente, seja bem honesto comigo. Vocês são meu público. Você acha que uma propaganda dessa vai surtir efeito? Só isso. Se for dirigir, não beba. Você acha que uma propaganda dessa sensibiliza alguém? Sinceramente, não, né? Beleza. Vou lhe dar outro exemplo. O cara está dirigindo, está indo para o bar, encontrar com os amigos, e ele está dirigindo, ele sabe que vai beber, está dirigindo. Enquanto ele está dirigindo, aí ele passa por um outdoor, lá na 13 de maio. Aí lá no outdoor tem assim: bebeu e vai dirigir, desculpa a intimidade, mas a viúva é bonita? Guarda essa informação. Aí ele já fica assim, né? Ele passa por outro outdoor. Bebeu e vai dirigir, tem tatuagem? Legal, vai facilitar a identificação do seu corpo. Aí ele passa por outro outdoor que diz assim: bebeu e vai dirigir, coisa linda, igreja lotada daqui a 7 dias. É pesado, né? Mas por que é pesado? Porque a propaganda ela tem que impactar, ela tem que sensibilizar, moçada. Sensibilizar, tem várias formas de fazer isso. Se eu botasse só, se for dirigir não beba, o cara passa e nem liga. Se eu boto um negócio desse, esses outdoors que eu já falei, alguém já viu aqui por Fortaleza? Várias pessoas já viram. Mesmo com esses outdoors, a gente ainda tem ainda vê o que acontece. Tranquilo até então? Então a propaganda, ela pode vender um produto, ela pode te sensibilizar, ela pode te convencer a fazer alguma coisa. Vou lhe dar 2 dicas, certo? Presta bastante atenção e anote. Como identificar a função apelativa? Primeiro, ela aparece na propaganda, certo? Ela é a linguagem da propaganda. Segunda dica, ela também aparece em textos de instrução. Bula, receita, manual. Quando você pega um remédio, você vai ler a bula. Lá na bula não diz assim: tome 2 vezes ao dia? Ali não está falando diretamente com você, não? Então está preocupado com o receptor, função apelativa. Anote a terceira dica, importantíssima. A função apelativa, ela também usa o modo imperativo do verbo. Gente, o que é o modo imperativo do verbo? É aquele modo verbal que expressa uma ordem, um desejo, um pedido, um conselho. Tranquilo? Isso é o imperativo. Bruno, como é que eu vou saber se o imperativo expressa uma ordem ou um pedido, moçada? Contexto. Eu posso muito bem chegar para alguém e dizer assim: por favor, saia daqui. Saia daqui. O meu tom de voz, como é mais leve, é um pedido. Saia daqui. Mas eu posso dizer: por favor, saia daqui. Eu já falei mais grosso, já é uma ordem. Então tudo se determina pelo contexto. Posso prosseguir? Tranquilo até aí? Então, recapitulando. Função apelativa, ela está focada no receptor, ela usa o imperativo, ela aparece na propaganda e ela aparece também nos textos de instrução. Vamos adiante.
Olha aí. Bruna, ela pode aparecer na música também, né? Moçada, as funções da linguagem, elas podem aparecer em qualquer texto. Eu estou dando algumas dicas só para facilitar para vocês. Olha aí, ó. Na música do Tim Maia. Você é mais do que sei. É mais que pensei, é mais que esperava, baby. Você é algo assim, é tudo para mim, é como eu sonhava. Vamos ver se vocês prestaram atenção. Nesse texto aí do Tim Maia, além da função apelativa, qual é a outra função que tem aí? Qual é a outra função? A gente acabou de falar dela. Emotiva. Tá vendo que ele também usa a primeira pessoa? Ele diz, você é mais do que sei, eu sei. Ele diz, é tudo para mim. Então aí eu tenho tanto apelativa, porque ele está usando a segunda pessoa, está falando com você, mas ele também usa a primeira, então eu também tenho função emotiva. Posso ir adiante? Então vamos embora. Olha aí. Propaganda, função apelativa. Só olhando, vamos ver se vocês prestaram atenção aí na interpretação das imagens. Essa imagem aqui, no final do mês, meu amigo, para muita gente tem um significado especial. Você já se sentiu com a corda no pescoço? O que é ficar com a corda no pescoço? Está devendo, ou negócio ruim. Mas enfim, vamos adiante. Ele diz aí, ó. Você não precisa se sentir assim quando sobrar mês. Olha como é que ele brinca com a propaganda. Você não precisa se sentir assim quando sobrar mês no final do salário. Você percebe que ele trocou, que era para sobrar salário no final do mês, né? Sobra mais é mês do que salário, o seu dinheiro vai-se embora. Então, quando ele usa essa você, não tem erro, propaganda, está falando com você, função apelativa. Posso ir adiante? Vamos nós. Ó, tem um texto em inglês aí, professor e tal, e aí, traduza. Calma, vou traduzir. Isso aqui é uma propaganda que vocês que estudam história sabem muito bem, que é a imagem do tio Sam, lá dos Estados Unidos, lembra? Era uma propaganda que dizia o seguinte, o exército americano procura você. E ele aponta diretamente para ti, ó. Tem ou não tem função apelativa aí? Está falando diretamente com o receptor? Então tem. Vamos embora. Vamos nós. Agora eu quero que você preste muita atenção. Muita atenção, que aqui é um pouquinho mais chato, mas não é impossível não. Função metalinguística. Primeiro, lembra que eu falei agora há pouco que existe um negócio chamado de código? Eu estou falando usando a língua portuguesa, não estou? Beleza. Eu estou usando a língua portuguesa, mas o conteúdo que eu estou dando é matemática? Não, né? É química? Não, né? Eu estou falando em língua portuguesa para explicar um assunto que faz parte de qual matéria? Língua portuguesa. Você concorda, preste atenção, é um detalhezinho só, que eu estou usando um código para falar do próprio código? Sim ou não? Eu não estou explicando um assunto da língua portuguesa? Mas para isso eu estou usando qual língua? A língua portuguesa. Se o nosso amigo aqui, por exemplo, fosse dar para vocês uma aula explicando o que é a linguagem brasileira de sinais, mas ele usasse somente os sinais, ele ia estar usando um código para falar sobre o mesmo código, não é não? Vou lhe dar um outro exemplo. Eu vim do interior, né? Para quem não sabe, eu sou de uma cidadezinha do interior daqui do Ceará chamada Limoeiro do Norte. E eu cresci ouvindo com meus avós uma música que eu acho linda, em que o cara falava assim: essa é a última canção que eu faço para você. Antiga, Paulo Sérgio. É uma música, não é? Mas é uma música que fala de quê? Olha a música, ó. Essa é a última canção que eu faço para você. Ele está usando uma música para falar sobre uma música. Então ele está usando um código para falar sobre o mesmo código. Moçada, o que é que eu quero que você entenda? Que toda vida que um código se referir a ele mesmo, ali haverá um negócio chamado de metalinguagem. Tranquilo?
Então, metalinguagem é um código falando sobre ele mesmo. Vou lhe dar alguns exemplos de novo. Uma música que fala sobre música, uma poesia que fala sobre uma poesia. Sabe aquela foto que as meninas tiram na frente do espelho fazendo pose? É uma foto que mostra a menina tirando a foto, que o celular aparece, não aparece? É a foto da foto. Metalinguagem. Digamos que eu sou um cineasta, sou diretor de cinema. Vou fazer um filme. E o meu filme conta a história do cinema. É ou não é um código falando dele mesmo? É um filme falando do filme? Metalinguagem. Então, se o código fala dele mesmo, metalinguagem. Não tem para onde correr. Tranquilo até então? Posso passar? Então vamos lá. Olha aí. Aí ele colocou alguns exemplos, né? Ó. Olha, todo mundo conhece esse rapaz aí? Machado de Assis? Olha o que Machado de Assis fala de um dos seus livros. Olha aí. Vocês vão me ajudar agora, porque nesse trecho que eu vou ler com vocês, do Machado, que está aí no slide, eu não tenho só função metalinguística, não. Nós vamos identificar as outras funções também. Eu quero esse exercício com vocês. Olha aí. Machado de Assis falou: o maior defeito deste livro és tu, leitor. Tu tens pressa de envelhecer, e o livro anda devagar. Tu amas a narração direta e nutrida. Pronto, eu já posso parar aqui. Isso aqui é o fragmento de um livro dele, não é? Eu tenho função metalinguística aí? Ele está usando o livro para falar de quê? Do livro. Mas qual é a outra função que está aí? Emotiva, é? Qual é a outra? Apelativa. Ele não está falando com você? Tranquilo? Percebeu quando eu disse que um texto ele pode ter mais de uma função da linguagem? Não tem problema nenhum. Ele pode ter mais de uma função tranquilamente. Posso prosseguir? Então vamos lá. Olha que aviso interessante esse aí. Aviso. Não remova este aviso. É o aviso mais inútil que eu já vi na minha vida. Mas é ou não é um aviso metalinguístico? É um aviso que fala do próprio aviso. Tá tranquilo até aí? Posso prosseguir? Então vamos embora. Moçada, função poética. Você vai anotar do lado aí. A função poética, ela se preocupa com a beleza do texto. Ela se preocupa com a estética. Ou seja, todo texto que tem uma preocupação com a forma, com a beleza, tem função poética. Tranquilo até aí? Todo texto que tem preocupação formal tem função poética. Tranquilo? Beleza até então? Bruno, uma música tem função poética? Tem. Uma música tem refrão, uma música tem métrica. Bruno, um conto, um texto literário, ele tem função poética? Anote essa informação. Todo texto literário, todo, sem exceção. Todo texto literário tem função poética. Tranquilo? Bruno, tem alguma dica para identificar a função poética num texto? Tem. Algumas delas. Primeiro, preocupação com as palavras. Linguagem trabalhada. Segunda característica, presença das figuras de linguagem. Moçada, você está lendo ali um texto e começou a encontrar metáfora, antítese. Já ouviram falar disso aí, né? Paradoxo. Apareceu aquilo ali, amiguinhos. Então, ali tem função poética. Tranquilo? Posso ir adiante? Vamos adiante. Olha aí. Olha esse poema do Cruz e Souza, poeta simbolista brasileiro. Vozes veladas, veludosas vozes, volúpia dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices velozes, dos ventos vivas, vãs vulcanizadas.
Essa ruma de V aí, vocês conhecem. É uma figura de linguagem chamada de quê? Aliteração. É a repetição do som da consoante. Olha esse outro poema. Vou ajudar vocês esse aqui. Vocês já ouviram falar no concretismo? A poesia em que a palavra vira uma escultura? Olha aqui. Pluvial. Moçada, vamos usar a gramática aqui. Significado. O que é pluvial com P? P de pato. Pluvial. Pluvial é tudo que está relacionado a quê? Chuva. Não é isso? E o que é fluvial com F de faca? Fluvial está relacionado a rio. Olha para o poema. Pluvial está na vertical, porque quem está na vertical é o quê? É a chuva cai na vertical, não é isso? Mas perceba que ele vai caindo, ó, pluvial, pluvial, e à medida que a chuva cai, ela vira rio. E aí quando vai para a horizontal, vira fluvial. Tem ou não tem uma preocupação com a forma aí? Tem. Então tem função poética. Show de bola? Posso ir adiante? Vamos embora. Passando aqui. Moçada, a mais fácil de identificar. Função referencial. Essa daqui, meus amigos, não tem erro não. Função referencial não tem erro. Preste atenção. A função referencial, ela sempre vai estar preocupada com o conteúdo. A função referencial é aquela função que vai estar em todo o texto informativo. Pronto, morreu. Todo texto que se preocupa com a informação tem função referencial. Amigo, se você quiser, eu lhe dou uma penca desses textos. Notícia, reportagem, dissertação, artigo. Todo texto que tiver uma preocupação com informação terá função referencial. Não tem erro. Tranquilo até então? Olha aí. Um exemplo. Um texto aí da Bionet, da Universidade Federal. Depois, um trecho da carta de Pero Vaz. Bruno, a carta de Pero Vaz de Caminha, ela tem um traço referencial? Tem. Para que servia a carta de Pero? Agora presta atenção, viu? Ó, pegadinha que eu vou armar aqui para vocês, mas vocês não vão cair não. A carta de Pero Vaz de Caminha, ela tem função referencial? Tem. Por quê? Vocês sabem história e literatura, sabem que Pero Vaz de Caminha escreveu a carta ao rei de Portugal para informar sobre o que estava acontecendo no Brasil, o que tinha se descoberto pela esquadra de Cabral, não é isso? Mas, além da função referencial, temos outras funções. Só o comecinho do texto, ó, da carta de Pero Vaz. E assim, seguimos nosso caminho. Só aí. Primeira pessoa, você já viu a função emotiva também, não tem? Boa. Por este mar de longo, até que terça-feira das oitavas de Páscoa, que foram 21 dias de abril, topamos alguns sinais de terra. Moçada, esse texto do Caminha, do Pero Vaz, ele tem só a carta é gigantesca, tem mais de 18 páginas. Ele tem a função referencial, porque tem o caráter informativo, tem a função emotiva, porque é a visão do Pero Vaz sobre o Brasil, e tem também, moçada, ele usa muita metáfora. Por exemplo, tem uma parte na carta em que ele não diz que quando eles encontraram os índios estavam pelados. Ele não vai dizer para o rei de Portugal: rapaz, a gente chegou, a indiarada toda pelada. Ia ficar feio. Então ele deu aquela enfeitada na carta. Ele diz que os índios não cobriam suas vergonhas. Olha, ele enfeitou aí, né? É ou não é uma metáfora? Então tem função poética também. Show de bola? Vamos embora. Olha aí. Folha de São Paulo, notícia, texto jornalístico. Texto jornalístico, por natureza, tem função referencial. Tranquilo? Show de bola? Vamos adiante. Vamos nós. Galera, esta daqui é engraçada. Vou contar aqui um segredo para vocês, certo? Quando eu era aluno, quando eu era estudante, quando eu era estudante do ensino fundamental, porque aluno a gente nunca deixa de ser. A vida sempre está ensinando alguma coisa. Eu lembro que eu tinha um trauma muito grande quando eu estudava esse assunto. Porque os livros, quando traziam função fática, eles não traziam muitos exemplos. Era um negócio muito pobre de exemplos, sabe? E eu fiquei tão traumatizado, isso mexeu tanto comigo,
que eu me tornei praticamente um especialista em identificar a função fática no dia a dia. E eu fui percebendo que a função fática, de todas elas também, ela é uma das que mais fazem parte da nossa vida e a gente não se toca. Presta atenção. Você vai ver como ela é tranquila. Às vezes você pega num livro, numa gramática, e ele diz de um jeito que a gente não consegue captar a mensagem. Se liga aí. Eu pegava as gramáticas quando era menino, né, quando era moleque, e aí dizia assim: função fática é uma função da linguagem que quer apenas testar o canal comunicativo. Eu ficava, testar o canal comunicativo. Aí o exemplo, o alô do telefone. Sim, beleza. Só tem isso de exemplo? O alô do telefone? Eu sou coisa pobre. Aí eu fui pensando, peraí. Eu entendi que a função fática, ela trabalha com o canal. Lembra que eu falei no começo da aula o que é o canal? O canal é a via que a mensagem percorre, não é? Só existe um canal? Não. Moçada, eu não sei vocês, certo? Eu lembro, quando eu era mais jovem, eu ia para os forrós lá no interior, lá no meu limoeiro, e antes de começar a festa, o pessoal do som, o cara ficava no microfone. Oi, som. E, a, oi, som. Já viram isso aí? Você sabia que isso aí é um uso da função fática? O que é que ele está fazendo quando o caba diz oi, oi? Ele quer que vocês fiquem oi, beleza? Não, ele não está querendo conversar com vocês. Ele só está testando para ver se o som está chegando. Quando alguém passa por você, um conhecido, que você faz assim, por exemplo, passou um conhecido por você, e aí fulano, tudo bom? E a pessoa, opa, beleza? Pronto, você só está testando o canal comunicativo. Quando você diz, oi fulano, tudo bom? Ninguém espera que o cara chegue e diga assim, rapaz, não está não. Minha vida não está boa e eu vou escolher você para desabafar. Você fica desesperado logo. Quer ver outro exemplo de função fática? Conversa de elevador. Como assim, Bruno, conversa de elevador? Conversa de elevador é pura função fática. Você entrou no elevador, ou então parada de ônibus também. É danado para acontecer isso aí. Você está aqui na parada ou no elevador, você... sabe aquele dia que você está estressado? Você não quer conversar com ninguém, você está ali naqueles dias, o boleto venceu há 3 dias, você está querendo achar o dinheiro para poder pagar alguma conta, e está pé da vida. Aí você está na parada. O circular passou 3 vezes, você deu o sinal, né? E ele não parou, né? Visualizou e não respondeu. Aí você está lá, e chega a pessoa e encosta em você. Opa. Aí você... Opa. Aí a pessoa... Que horas são, por favor? Aí você, educadamente, 5 horas. Aí a pessoa... Tá quente hoje, né? Aí você tá... Você pé da vida. E a pessoa... E essa política, hein? E você já tá pé da vida, né? Pois é, né? Aí o cabo olha e disse assim... E a violência na cidade? Você percebe que a conversa ela não tem nexo nenhum. É só para quebrar o gelo. É só para poder testar, para saber se rola uma comunicação. Vou lhe dar mais um exemplo de função fática, para a gente finalizar e pegar algumas questões. Sabe quando você faz, por exemplo, geralmente a molecada vai entender melhor isso aqui. Quem for papai e mamãe vai entender bem. Sabe quando o filho faz uma danação, faz uma besteira e o pai ou a mãe estão pé da vida? Você faz uma besteira, seu pai ou sua mãe estão com raiva de você, estão até sem falar com você. Só que aí você quer ir para uma festa. E está com 2 dias que seu pai e sua mãe não falam com você, com raiva de alguma besteira, de uma nota baixa que você tirou. Só que você precisa de patrocínio para ir para essa festa. Precisa de verba. Papai e a mamãe são quase o FMI para liberar o empréstimo, né? Aí você, ixi, o pai está sem falar comigo, e agora? Quando você chega para o papai ou para a mamãe, faz assim: painho, ou então maninha. Que aí vem aquele, que é? Nada não, pronto.
Quando você falou painho, mainha, você não queria conversar, você estava só testando o canal, você só queria ver se rolava ali um diálogo. E tem um também que está na moda agora, isso eu não poderia deixar de falar, que esse eu considero o teste de canal mais canalha que existe. E é função fática também. É aquela pessoa que você vai lá no WhatsApp dela, está com 200 anos você não fala com a pessoa, aí você coloca a célebre frase: oi sumido, oi sumida. Isso é função fática também. Tranquilo? Então, resumindo, a função fática ela é só um teste do canal comunicativo. Tranquilo? Quando eu falo com vocês, esse tranquilo, tudo bem, posso passar, isso tudo é função fática. Quando eu digo que ela faz parte da nossa vida e a gente não percebe, tranquilo? Vamos para as questões? Vamos pegar umas questões para trabalhar também alguns outros temas? Galera, vamos pegar algumas questões para a gente brincar com isso aí. Vamos começar com as de função, né? Que foi o nosso tema aí, depois a gente pega alguns outros temas. Na página 24 da sua apostila, todos apostos aí, vamos começar com a questão de número 3. Se liga aí. Vamos lá. Podemos? Todo mundo está vendo aí um coração bonitinho na questão número 3? Tudo ok? Presta bem atenção nesse coração. Vocês estão vendo de que ele é feito? Esse coração ele está feito, é uma propaganda. É um coração feito com peças de roupa. Roupas usadas. Olha aí. Olha o que a propaganda diz. Você sempre doou o que não lhe servia mais. Faça o mesmo com seus órgãos. Doe órgãos, salve vidas. Ele diz assim: funções da linguagem são recursos de ênfase que atuam segundo a intenção do produtor da mensagem, cada qual abordando um diferente elemento da comunicação. De acordo com a ideia acerca das funções da linguagem e com o foco expresso por cada uma, nota-se que o elemento do processo comunicativo na mensagem transmitida pelo anúncio é o ou a, moçada, para começo de conversa. Isso aqui é uma propaganda. Você já tem a faca e o queijo na mão. Você está falando diretamente contigo, né? Faça. Doe. Primeiro, usou a segunda pessoa, falou diretamente com o receptor da mensagem e depois usou o imperativo. Se é propaganda, se usou aí a função apelativa, o foco não pode ser ninguém não, moçada. Quem é o foco? Qual é a resposta? Item é o receptor da mensagem. Item é a resposta da questão de número 3. Tranquilo? Podemos ir adiante? Vamos lá. Galera, vamos pegar algumas questões de interpretação e falar um pouquinho de literatura e arte também. Olha a questão 6. Se liga aí, que tem algumas curiosidades. Página 25, vamos para a questão 6. Olha aí. Com o nome ironicamente tirado de um livro de Vladimir Ilyich Lenin, a Jovem Guarda entreteu a juventude brasileira com diversos programas de televisão, shows pelo país e milhares de discos gravados, entre LPs e compactos. Além disso, foi com a Jovem Guarda que se consolidou uma música específica para consumo jovem. Foi uma das primeiras grandes vendas de discos nacionais como reflexo da Beatlemania e a invasão do rock britânico nos Estados Unidos. Mesmo tendo adquirido um espaço marcante entre os jovens brasileiros das décadas de 60 e 70, a turma do Iê, Iê, Iê foi taxada como alienada, pois, moçada, algumas curiosidades aqui. Todo mundo já ouviu falar da Jovem Guarda aqui, né? Roberto, Erasmo, Martinha, Vanderléa. Moçada, por exemplo, hoje quem sofre muito preconceito na música popular é a galera do forró, é a galera do funk, não tem isso? Mas não ache que preconceito na música é coisa nova não, viu? Isso é antigo. Lá nos anos 60 e 70,
quem pagou esse pato aí, quem comeu essa bronca, foi a galera da Jovem Guarda. Por exemplo, hoje a galera fala mal, por exemplo, desse forró, porque a música do forró fala de paredão, fala de farra. Aí antigamente o cara dizia, vejam só que festa de arromba, no outro dia eu fui parar. Ou então o cara dizia, meu carro é vermelho, não uso espelho para me pentear, cabelo na testa, sou o dono da festa. Moçada, toda época, todo período tem seus momentos de sucesso, tem aqueles que são taxados com preconceito. Vou dar uma dica para vocês. Aqui é uma questão que envolve um movimento que foi importante para a nossa história cultural, que foi a Jovem Guarda. Mas olha, isso vale tanto para questões quanto até para redação. Todo mundo aqui sabe que toda e qualquer forma de preconceito deve ser completamente exterminada. Preconceito nunca foi e nunca será legal em hipótese alguma, certo? Tranquilo? Moçada, quando você pegar uma questãozinha sobre arte, sobre música, sobre pintura, fuja dos itens preconceituosos. O que são os itens preconceituosos, Bruno? São aqueles itenzinhos que vão dizer que um é melhor do que o outro, que um ritmo é superior ao outro, que uma banda, porque usa uma linguagem assim, é melhor do que a outra. Então, fuja. O Enem, ele deixa isso bem claro na matriz de competências. Eliminar toda e qualquer possibilidade de preconceito artístico, cultural, social. Tranquilo? Não existe hierarquia, não existe superioridade de cultura. Cada cultura tem seu valor, cada cultura tem sua importância. Beleza até então? Show de bola? Então vamos lá. Ele quer saber sobre a Jovem Guarda aí, por que ela foi taxada de alienada. E foi, Bruno, foi. Naquela época, além da Jovem Guarda, você tinha uma galera que era considerada muito cult. O que é cult? Intelectualizada. A turma da MPB, a turma da Bossa Nova, Chico Buarque, João Gilberto. Era uma galera considerada politizada porque conseguiu manifestar uma opinião sobre política. Enquanto você via um Chico Buarque cantando as suas músicas de protesto, você via uma galera da Jovem Guarda cantando músicas sobre a juventude. Então isso, para a época, foi taxado como algo alienante. Isso mostrou para muita gente como se a Jovem Guarda fosse um bando de pessoas que não tinham a menor consciência política de nada. Foram taxados literalmente como um bando de pessoas desligadas, sem consciência política. Vamos lá. Ele disse que essa turma foi taxada como alienada, pois a. não expressavam um ideal politizado em suas letras, restringindo-se apenas a apresentar os modismos juvenis da época. Era o resumo da Jovem Guarda. Item A já é de cara a nossa resposta. Bruno, vamos só ver os outros porque estão errados? Vamos ver porque que os outros itens não podem estar corretos. O item B diz que é porque é o seguinte: eles criticavam a Bossa Nova. Já está errado por aí, porque eles não estavam nem aí. Eles não criticavam ninguém. Aí ele diz assim: apresentando inovações musicais provocativas, como o uso da fala cantada. Esse negócio da fala cantada não é da Jovem Guarda, não. Era da própria Bossa Nova. Se você escutar uma música de Bossa Nova, parece que o cara está falando com um violão tocando ao fundo. Já viu o Chico Buarque cantando? Chico tem muita influência disso. O Chico Buarque, ele não tem uma voz de cantor, ele parece um trovador. Parece que ele está recitando em vez de cantando. C. Apresentaram um apoio explícito aos membros da Tropicália, mostrando ao Brasil uma postura exclusivamente direitista. Aí nem se fala, está totalmente errado, porque a própria Tropicália, de Caetano, de Gilberto Gil, chegou a se chocar com a Jovem Guarda. Então, dizer que apoio. D. Usaram da postura idealizada dos jovens da época, a fim de subverter a juventude brasileira com ideais falsos. Absurdo. Dizer que é porque era um grupo que pregavam ideia, eram ideais falsos? É. Mantiveram-se fiéis ao ideal do movimento hippie. Esqueça, já está errado aí. Quem se ligou muito ao movimento hippie, sabe quem foi? Foi a turma da Tropicália. O movimento hippie, para quem não lembra ou não conhece, foi um movimento nascido nos Estados Unidos
no final dos anos 60, e foi um movimento ligado à ideia de contracultura, do sexo livre, drogas e rock and roll, e foi como forma de protesto a uma guerra. Alguém lembra que guerra foi essa? Guerra do Vietnã. Tranquilo? Então, resposta realmente aí é o item A de amor. Vamos lá. Se liga aí, vamos para a questão de número 7. Questãozinha de interpretação com um poema de um dos caras mais fantásticos do modernismo brasileiro. Olha aí. Todo mundo conhece esse poema? Soneto de Fidelidade, Vinícius de Moraes. Moçada, só pelo começo do poema, se eu perguntasse para vocês aí, quais são as duas funções de cara da linguagem que você diria que esse poema tem? Só no primeiro, é um poema? É. Então, é um texto literário. Posso dizer que existe função poética? De cara já tem função poética. De tudo ao meu amor. Olha, primeira pessoa. Também tem função emotiva. Mas vamos ver o poema aí. Se liga aí. Soneto de fidelidade. Bruno, o que é um soneto mesmo, hein? Moçada, só para relembrar. Soneto é um estilo de poema em que eu tenho 2 quartetos e 2 tercetos. São 4 estrofes. 2 de 4 versos e 2 de 3 versos. Tranquilo? Pode contar aí. Quarteto, quarteto, terceto, terceto. Ele diz assim, ó. Olha que coisa pesada. De tudo ao meu amor serei atento antes, e com tal zelo, e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Eu quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe, a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Olhe, me perdoe aqui o momento desabafo, o momento opinião própria. Eu escrevo também, né? Eu sou aspirante a poeta. Qualquer coisa depois, se vocês quiserem adicionar lá no Instagram, eu sempre publico os meus textos. Depois dá uma olhadinha lá, Bruno Maia 87. Pode adicionar lá que o tio segue de volta. Eu sou legal, tá? E lá eu sempre publico os meus textos. E eu vou dizer uma coisa para vocês, de coração. Para mim, na literatura brasileira, não existe uma definição mais perfeita de amor do que a do Vinícius de Moraes. Quando ele diz no final que o amor é uma chama que é infinita enquanto dura. Muita gente não entende esse final. Como é, Bruno, que um amor é uma chama infinita enquanto dura? É assim. Sabe quando você está apaixonado ou apaixonada? Você está perdidamente louco de amor por alguém. Quando a gente ama, a gente nunca quer que aquilo acabe, certo? Então, a gente também não sabe se vai realmente acabar. Então, enquanto nós estamos com aquela pessoa, para a gente aquilo é eterno. Está entendendo a ideia? É eterno só na nossa concepção. Pode ser que um dia chegue ao fim, mas enquanto houver o amor dentro de mim e da pessoa, para a gente aquilo não acaba nunca. Pelo menos em relação ao que a gente deseja. Aí vem Renato Russo para dizer lá na frente que o para sempre, sempre acaba. É de lascar, né, não? Ô, coração veio para sofrer. Vamos lá. Gostei de falar essas corridinhas de sábado, não, porque isso acaba com o coração da pessoa. Mas vamos lá. Vinícius de Moraes completa o grupo dos principais poetas da segunda geração do modernismo brasileiro. Poeta espiritualista, desenvolve uma poesia intimista, reflexiva, de profunda sensibilidade feminina. Reforça a tendência de sua geração. Contudo, a sua obra trilha caminhos próprios. Caminha cada vez mais para uma percepção material da vida, do amor e da mulher. Partindo de uma poesia religiosa idealizante, chega a ser um dos poetas mais sensuais de nossa literatura. Além de tais aspectos, ele soube explorar também a noção de finitude, ou seja, de término,
do sentimento que tanto cantou em seus sonetos, o que pode se observar nos versos. Moçada, muita gente pergunta, Bruno, por que Vinícius entendeu tão bem de amor? Parece que ele entende o amor como ninguém. Eu acho que uma pessoa que casou 7 vezes consegue ter uma percepção bem interessante sobre o sentimento, né? Qual é a resposta? Ele está querendo saber qual é o item em que ele deixa bem clara essa ideia de que tudo tem um fim. Eu comentei isso agora com vocês. Olha os versos aí. O item A. De tudo ao meu amor serei atento, antes de contar aos eles sempre tanto. Ele está mostrando que aí tem um final? Não. B. Quero vivê-lo em cada vão momento e em seu louvor hei de espalhar meu canto. Não, ele está dizendo o que ele deseja sobre o amor. C. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe, a morte, a angústia de quem vive, ele fala do fim da vida e não do fim do amor aí, né? D. E rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar, ao seu contentamento. Também não mostra essa finitude que está no item E, ó. Eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito, enquanto dure. Ou seja, pelo menos enquanto ele está durando, para mim, aquilo ali não tem um fim. Realmente é o item E, a nossa resposta linda e maravilhosa. Falando de amor, aproveitando que a gente está no embalo, vamos para a questão 10, na página 27. Vamos lá? Se liga aí. Questão 10 diz o seguinte. Olha aí. Esse poema pertence a uma poetisa portuguesa chamada Florbela Espanca, já faleceu. E é um poema chamado Fanatismo. Também é uma questão de interpretação. Vamos lá. Minha alma de sonhar te anda perdida. Meus olhos andam cegos de te ver. Não és sequer a razão do meu viver, pois que tu és já toda a minha vida. Não vejo nada assim enlouquecida. Passo no mundo, meu amor, a ler, no misterioso livro do teu ser, a mesma história tantas vezes lida. Tudo no mundo é frágil, tudo passa. Quando me dizem isto, toda a graça de uma boca divina fala em mim. E olhos postos em ti, vivo de rastros. Ah, podem voar mundos, morrer astros, que tu és como um Deus, princípio e fim. Moçada, eu posso dizer que nesse poema existe uma declaração de amor? Sim ou não? Sim, né? Quais as 3 funções da linguagem que eu encontro nesse poema? Quando ela diz, de tudo ao meu amor serei atento. Função emotiva. Segunda função, é um poema, logo tem função poética. E lá no final, qual é a outra função da linguagem que apareceu também? Quando ela diz, ó, tu és como um Deus. Ela diz para o ser amado que ele é como um Deus para ela. É o princípio e o fim. Função apelativa. Mas vamos para a questão. A partir da leitura do poema acima, da poetisa portuguesa Florbela Espanca, nota-se uma expansão do lirismo típico do seu estilo. Tamanho lirismo demonstra também o uso de figuras de linguagem como a hipérbole. Presta atenção, grifo aí, hipérbole. Que incide, ou seja, que acontece quando há demasia, ou seja, um exagero propositado num conceito. Expressa de modo a definir de forma dramática aquilo que se ambiciona vocabular, transmitindo uma ideia aumentada do autêntico. Moçada, vamos resumir aqui. Ele quer saber em qual item existe uma hipérbole. Bruno, o que é uma hipérbole? É o exageramento de uma ideia. Por exemplo, se você se for, eu vou chorar rios de lágrimas. Quem é que chora rios, pelo amor de Deus? Eu posso até chorar um bocado, mas chorar rios é um exagero. Ele quer saber em qual passagem eu tenho um exagero profundo, olha aí. A. Passo no mundo, meu amor, a ler no misterioso livro do teu ser. Isso é um exagero? Não. Ela diz que o ser amado é como um livro. Puxa uma setinha. No item A eu tenho uma metáfora. Ele quer uma hipérbole. Mas eu estou só dizendo a título de curiosidade. No item A eu tenho uma metáfora. B. Quando me dizem isto, toda a graça de uma boca divina fala em mim. Você já viu aquela expressão?
Tomara que fulano esteja falando pela boca de um anjo. É a mesma coisa. Também é uma metáfora. Não chega a ser um exagero. C. E olhos postos em ti, vivo de rastros. O que é viver de rastro? É viver no encalço da pessoa, é viver correndo atrás. Também é uma metáfora. D. Minha alma de sonhar-te anda perdida, meus olhos andam cegos de te ver. Peraí, devagar, cuidado. Como é que meus olhos andam cegos de te ver? Ou eu estou cego, ou eu vejo. Eu tenho duas ideias que se opõem aí, não é? Isso é hipérbole. Isso aí é o que a gente chama de paradoxo. É uma antítese exagerada, tranquilo? Duas ideias que se opõem. Então isso é um paradoxo. Beleza? Como é que eu enxergo e vejo ao mesmo tempo? Não dá. E o item é: não és sequer a razão do meu viver, pois que tu és já toda a minha vida. Meu amigo, você dizer que alguém é a sua própria vida, você está se colocando como algo mínimo diante de algo grandioso. É um exagero, é uma hipérbole. Tranquilo? Show de bola? Beleza? Moçada, seguinte, dá tempo de fazer só mais uma curtinha, pequenininha, vamos lá? Só um detalhe importante. Questão na página 29, a última, questão 14. É um tema muito importante, que é a variação linguística. Rapidez para a gente finalizar, vamos lá. Na questão 14, você vê uma tirinha do Chico Bento, se liga aí. Conversando com a tia, com a professora. Ele diz assim: quais são minhas notas? Quais são as minhas notas, Chico? E eu que vou saber? Você também fez prova? Isso lá é português se fale, já para o castigo, mas... E amanhã quero você o fino no português. Ou seja, o Chico foi falar usando uma linguagem caipira, interiorzão, e a tia, a professorinha, corrigiu. Aí ele diz aqui, ó: existem inúmeras formas de preconceito. Lembra do que eu falei? Olha aí, ó. Mas um dos talvez mais praticados e menos discutidos é o preconceito linguístico. Segundo Marcos Wagner, autor do livro Preconceito Linguístico, o que é e como se faz, esse preconceito nasce da ideia de que há uma única língua portuguesa correta, que é a ensinada nas escolas, está presente nos livros e dicionários e baseia-se na gramática normativa. De acordo com a tirinha acima, infere-se que o preconceito surge em função do desrespeito à variação linguística. Moçada, ele quer saber qual é a variação que aconteceu aí na tirinha. Preste atenção. Bruno, ele usou uns nomes esquisitos aí: diacrônica, diatópica, diafásica, dialetal e diastrática. Deixa eu dizer o que é cada uma. O que é variação diacrônica? Crônica lembra o quê? Tempo, né? Variação linguística diacrônica é a linguagem falada numa época e noutra. Por exemplo, a linguagem falada pelos jovens hoje e a linguagem falada pelos seus avós. Existe uma variação temporal aí, não existe? É o caso da variação linguística do Chico Bento? Não, a dele é uma questão de região. Ele é caipira, do interior, é uma coisa regional. B. Bruno, o que é uma variação diatópica? É uma variação de uma região para outra, também chamada de variação regional ou geográfica. Item B é a resposta. Bruno, diz só as outras aí. A C, o que é uma variação diafásica? A variação diafásica é uma variação linguística de acordo com o contexto comunicativo. Por exemplo, vocês são pessoas aqui que são pessoas mais jovens, adultos, que vão fazer o vestibular. Você acha, por exemplo, que se eu estivesse dando esse mesmo assunto, essa mesma aula, para uma turma de crianças de 12 anos de idade, eu ia usar a mesma linguagem que eu estou usando com vocês? Eu ia ter que adaptar para o contexto delas, não é? Então isso seria uma variação diafásica. Bruno, o que é uma variação dialetal? Ela tem a ver com dialeto. Ela pode estar relacionada a uma questão geográfica, mas não necessariamente. Por exemplo, se você for em algumas regiões da África, no mesmo país, você vê dialetos distintos.
em determinadas regiões. Mas isso pode ter a ver com cultura, com região, isso é variável, não é determinado só por região. Bruno, o que é uma variação diastrática? É a variação linguística determinada pela camada social. Ou seja, uma pessoa de uma determinada camada fala de um jeito, outra de outro jeito, enfim, só isso. Queridos, queria agradecer pelo carinho de todos vocês, desejar a todos um ótimo final de semana. Fiquem com Deus e desejar todo o sucesso do mundo no vestibular, tranquilo, e nas provas da vida aí. Vão com Deus e até a próxima. Beijão, moçada. Tchau, tchau. Valeu!